Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, Canal 14. Seja muito bem-vindo, você que está aí acompanhando a programação do Canal 14. Nós estamos aqui no Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis e nós vamos falar com o seu Edson Geraldo Garcia, que é presidente do sindicato aqui na cidade de Anápolis, e também o senhor João Ribeiro Neto, que é presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde da cidade de Anápolis também, e é primeiro secretário da FETRACOM, que é a Federação dos Trabalhadores no Comércio dos Estabelecimentos de Goiás e Tocantins. Está aqui também conosco a doutora Sunaika Indiamara Caetano Moura. Ela é presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da subseção da OAB Anápolis. Seu Edson, tudo bem? Olá, telespectadores do Canal 14 da NET. Estamos aqui reunidos para debatermos assuntos de interesse dos empregados no comércio e dos empregados também em estabelecimento de saúde, haja visto que está aqui o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Anápolis. E ao meu lado está aqui a advogada do sindicato, a Sunaika, para debater um assunto de relevante interesse para todos os trabalhadores da cidade de Anápolis. Doutora Sunaika, muito prazer em recebê-la aqui no Canal 14. Prazer é todo nosso. Essa matéria tratada de reforma trabalhista, ela é de suma importância debatermos e explicarmos aos trabalhadores ao qual nós representamos. Nós temos que apresentar realmente o que está por trás dessa legislação para que o trabalhador possa compreender e decidir como melhor proceder. Ótimo, isso mesmo. E o assunto aqui hoje, né, senhor João, é a reforma trabalhista e nós vamos falar com um olhar voltado para o trabalhador mesmo, né? Justamente. A questão da reforma trabalhista, ela foi criada com o intuito, né, com o intuito de geração de emprego, que não se comprovou, entendeu? Nós estamos assistindo aí, né, milhões de desempregados, e ela veio exclusivamente para atender interesses patronais. Haja visto e quem participou da elaboração dessa reforma trabalhista foi a CNI, a CNC, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. E não foi ouvido nenhum representante, né, dos trabalhadores, né? Então, de maneira que nós vamos bater aqui pontos importantes, né, de esclarecer aqui para todos, né, que está sintonizado e é o Canal 14. Quando a gente fala de reforma trabalhista, vem à mente trabalhador. E como o senhor João falou, foram os menos ouvidos, né? Então, para a gente começar, vamos falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos dessa reforma, se existem, né, esses pontos positivos, e se esses pontos positivos eles estão sendo sentidos pelo trabalhador nesse momento. Porque, como o senhor João falou, nós não estamos vendo os efeitos e os resultados dessa reforma, né? Foram mais de 170 artigos alterados. E nesses 170 artigos, o que nos chamou mais a atenção foi a questão processual. Por quê? Antigamente, como que funcionava? O empregado que quisesse pleitear o seu direito na Justiça do Trabalho, ele procurava um advogado particular ou advogado do sindicato de forma assistencial e pleiteava aquele direito almejado. Lá ele poderia ganhar ou não ganhar aquela ação. Dependia da prova que fosse produzida naquele processo. Agora, com a lei de reforma trabalhista, isso mudou. Está inacessível, um tanto quanto inacessível. Primeiramente, porque para ele conseguir assistência gratuita, ele tem que atingir um valor X de salário. Se o salário dele for superior àquele valor estipulado na reforma trabalhista, ele vai ter que pagar as custas do processo. Outro ponto, se ele for exigir uma perícia para adicional de insalubridade, periculosidade, ou até mesmo em razão de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, se ele vir a perder aquele processo, ele vai ter que pagar por aquela perícia. Então, enfraqueceu um pouco, nós podemos sentir uma diminuição de 40% a 70% do número de processos. Aqui em Anápolis nós temos 4 varas e hoje a gente anda pela Justiça do Trabalho e a gente vê a diminuição. E a tendência é crescer. Outro ponto negativo seria que, além dessas custas que ele teria que pagar, além da questão das perícias que ele teria que pagar, se ele vir a perder o processo também, ele vai ter que pagar os honorários de sucumbência do advogado da outra parte, de 5% a 15%. Então, hoje, o empregado tem medo de acessar o judiciário. Qual a certeza que ele vai ter que ele vai ganhar?
Qual a certeza que ele vai ter que o resultado vai ser positivo? Se ele está pleiteando algo que ele entende que foi subtraído dele, no final ele vai ter que pagar um valor para a empresa. Então, é um ponto extremamente negativo e a gente analisa que foi um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Seu Edson, o senhor como presidente de um sindicato forte aqui em Anápolis, o senhor já está vendo os efeitos e os resultados dessa reforma? Essa reforma foi muito prejudicial para o trabalhador. O trabalhador é tremendamente prejudicado com as modificações desses artigos da CLT e o sindicato também, porque ela foi uma reforma trabalhista sindical, deixaram a sindical como optativa. Então, ela ficou optativa no âmbito do empregado, que ele pode optar para descontar ou não. A optativa diminuiu a receita do sindicato e essa receita para o sindicato ela serviria para pagar médicos, dentistas, escolas e outros atendimentos, porque ela tem uma verba que se pode ser paga com essa receita. Então, eliminando não, porque ela ficou optativa, diminui o volume de arrecadação e praticamente vai diminuir também os serviços oferecidos pelo sindicato, que são serviços assistenciais, como médico, dentista e advogados também. Caiu também o número de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho devido a esses problemas aqui, muito bem explicado pela Sunaica, e então está difícil a vida do sindicato hoje e dos trabalhadores. Dos trabalhadores nem falo. Essa reforma foi feita para aumentar o número de empregados, foi diminuir. Seu João, e essa reforma, ela trouxe alguma desoneração para o governo ou não tem nada a ver? Quando a gente escuta falar, e a gente escuta muito, e hoje a gente tem uma palavra aí muito na moda, fake news, quando a gente escuta falar isso, é fake, é mentira, ou existe mesmo essa desoneração para o governo? Eu acredito que houve uma desoneração para o governo, que ele passou a deixar aqueles 20% que era destinado para o governo não vai existir mais, entendeu? Então, isso é uma desoneração. Mas eu tenho uns pontos mais importantes, que você citou assim logo de início, quais os pontos positivos e negativos dessa reforma. A única coisa que eu vejo assim, mais ou menos assim, positivo que a reforma nos deixou foi a questão de facultar ao trabalhador, né, exigir que a sua rescisão seja assistida, né, na presença do advogado do sindicato, né? E para você ter uma ideia, todos os sindicatos aí têm a sua assessoria jurídica, né? Então isso é um ponto muito importante, que a gente chama a atenção aí de todo trabalhador nesse sentido, porque a empresa não esclarece o trabalhador desse dispositivo, e existe na reforma, que o trabalhador pode exigir, entendeu? Então, eu acredito que isso aí é um ponto que a gente deveria divulgar o máximo possível, né, para o trabalhador, e nós, como representantes dos empregados na área de saúde aqui de Anápolis, já estamos fazendo essa questão. Doutora Sunai, o trabalhador, ele tem essa opção de ser assistido por um advogado do sindicato. Isso é obrigatoriedade agora ou é opcional? É opcional. Antigamente, antes da reforma trabalhista, o empregado que tinha um tempo superior a 1 ano de casa, obrigatoriamente a rescisão tinha que ser homologada junto ao sindicato da categoria. Com a reforma trabalhista, não. Ele tem a opção de ser acompanhado por um advogado. Mas, muitas das vezes, o empregado não tem essa informação. Então, acaba que ele faz a rescisão junto à empresa e nós verificamos que muito acontece no dia a dia dele ser lesado. Qual é o problema de ter uma fiscalização de alguém de uma categoria que o representa? Não seria mais benéfico tanto para o empregado quanto para o empregador? Não ficaria uma rescisão correta? Sim, mas o que nós verificamos com relação a essa reforma, que o que mais foi apresentado na mídia foi o empregado não precisa mais pagar a contribuição sindical. Você pode ver que não foram citados os outros pontos e nem apresentado para os outros empregados. Se você verificar um empregado na rua e perguntar quais são os pontos de mudança, ele vai saber informar sobre o desconto da contribuição sindical. Por quê? Porque foi o único ponto levantado. E por qual motivo? Porque é onde toca no bolso do trabalhador. Qualquer empregado sem conhecimento, qualquer trabalhador sem conhecimento, se ele tiver que deixar de pagar uma taxa, ele vai querer. Por qual motivo? Porque ele recebe um valor
abaixo do que realmente deveria receber, porque o valor que ele recebe não é suficiente para a sua sobrevivência e da sua família. Então, quanto mais ele puder lucrar com isso, ele vai lucrar. Só que o que não foi falado, que o maior prejudicado nessa situação é o próprio trabalhador. Questão da seguridade que ele tem. Exatamente. Veja bem, se ele deixa de contribuir com o sindicato, se eles deixam, né, se todos os empregados, o que vai acontecer com o sindicato? O que vem por trás dessa reforma trabalhista? Acabar com os sindicatos. Acabar com os sindicatos. Quem que vai representar o trabalhador? Quem que vai sentar na mesa de negociação com o patronal e negociar o reajuste de salários e benefícios? Na nossa categoria mesmo, da área de saúde, nós temos benefícios que variam entre R$500 e R$700 mensais de benefício negociado pelo sindicato. Por exemplo, nós temos adicional de insalubridade para todos os empregados em 20%, independente de perícia. Nós temos taxa de assiduidade para todos os empregados. Nós temos taxa de ambiente fechado para o empregado que trabalha em UTI, CTI, no percentual de 13%. Nós temos triênio, quinquênio. Nós temos adicional noturno em 40%, enquanto que na CLT é 20%. Nós temos hora extra em 70% na área filantrópica e 60% na área particular, enquanto que na CLT é 50%. Então, o nosso representado, ele receberia por mês entre R$400 e R$700 de benefício. Ao ano, ele receberia em torno de 5 mil de benefício para pagar R$200 de contribuição sindical. Mas isso anual, os R$200. Isso anual. Entre todas as taxas, entre contribuições, assistência, o que tiver de ser recolhido ao longo do ano. Só que isso não é divulgado. O que é divulgado, olha, você não precisa mais pagar a contribuição sindical, só que se o sindicato fechar, esses benefícios serão suprimidos. Por quê? Isso vem ao longo do tempo, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, se eu estiver errado, vocês me corrijam, se não me engano, o ministro Gilmar, ele decidiu a respeito da ultratividade. O que seria essa ultratividade? Nós temos uma convenção coletiva em que reza os direitos dos empregados, certo? Então, ali é negociado entre sindicato patronal e sindicato laboral. Essa ultratividade não existe mais, ela foi cancelada. O que seria essa ultratividade? Aquela norma após vencida, não negociada, aqueles termos ali tratados, ele permaneceria. Agora, com a ultratividade, não. Vencida a convenção, se o empregador não quiser manter os benefícios ali existentes, ele pode suprimir, sem problema nenhum. Ou seja, se o sindicato acaba, não terá mais convenção sindical e isso acaba. Exatamente, é esse o ponto que eu quero chegar. Não tendo sindicato, não tem convenção, não tem representatividade, quem vai ser o maior prejudicado? O próprio trabalhador. Esse ponto eu gostaria até de levantar aqui, que foi muito bem abordado pela doutora Sunaica, essa questão. Acabando o sindicato, o que vai acontecer? O empregado vai negociar diretamente com o seu empregador. Será que ele vai conseguir, né, manter aquilo que o sindicato, né, manteve aí ao longo dos anos? Eu acredito que não. Entendeu? É o seguinte, valendo o negociado sobre os legislados, nós estamos formulando nossas convenções coletivas com a exigência de que seja feita no sindicato as rescisões trabalhistas, porque aí nós assistiremos todas as rescisões e o trabalhador não vai ter seus direitos suprimidos, como está sendo feito na empresa. A empresa paga como ela quer as rescisões de contrato. E o outro assunto abordado aqui, se acabar o sindicato, quem vai fazer o reajuste dos empregados? Porque quem faz os reajustes dos empregados são os sindicatos através das convenções coletivas. O empregado tem que saber que os reajustes deles são feitos nas convenções coletivas. Nas convenções coletivas, os direitos deles são garantidos por lei. Então, terminando a atividade do sindicato, o empregado o seu salário vai ser reajustado conforme o patrão queira, né? Conforme o patrão quiser. Conforme ele quiser. Porque nas convenções, como ela disse aqui, nós temos produtividade, temos reajuste, temos quinquênio, triênios nas convenções, e na nossa convenção, a Convenção dos Trabalhadores do Comércio, ela tem, que em outras convenções não tem, é aquela quebra de caixa, é 25% do salário mínimo. Então, eles não veem isso. Então, eles têm que atentar para essa reforma que estão querendo acabar com o sindicato. E se acabando com o sindicato, o empregado fica desamparado. Fragiliza o trabalhador, né? Eu já vi vários casos de pessoas que pediram conta ou fizeram um acordo com a empresa
E aí, dentro desse acordo, foi estipulado um valor, e quando a pessoa procura o sindicato que vai fazer o acerto, é totalmente diferente e com grandes prejuízos, não é verdade? Ontem mesmo eu estava conversando com o senhor João de uma situação de um determinado consultório que não cumpria o que estava na convenção. O que está na convenção é regra, é lei. Então, mesmo tendo conhecimento, tendo convenção, existem empresas que não cumprem. Agora, se não existir um sindicato para fiscalizar, quem vai proteger esses nossos representados? Não existe. O representado ele não tem conhecimento. Outro ponto que eu gostaria de apresentar, o porquê que acontece muito do trabalhador se referir ao sindicato como o sindicato não faz nada. Por falta de conhecimento. O empregado ele fica numa situação de comodidade. Ele não procura o seu sindicato e prefere sair dizendo por aí que o sindicato não faz nada. Então, antes de sair falando que o sindicato não faz nada, procure o seu sindicato, de qualquer categoria que for. Procure o seu sindicato, utilize os benefícios, procure saber o que está na convenção e aí sim, fala, olha, eu fui ao meu sindicato, olhei a convenção, não tem benefício social, realmente eu não quero ser representado. Aí é diferente. Agora, sair falando que não faz nada e usufruir os benefícios negociados, fica uma situação um pouco complicada. Eu não quero pagar, mas quero usufruir. É difícil. Então, o trabalhador ele tem que ter consciência. É uma situação extremamente grave. Ele não tem consciência do risco que ele está sofrendo de amanhã ou depois não existir o sindicato. É uma situação que vai prejudicar muito mais o bolso do trabalhador do que quem trabalha diretamente no sindicato. Porque nós temos as nossas profissões, nós temos como seguir adiante. Só que nós fazemos esse trabalho com respeito à categoria e com amor à categoria. A gente faz, porque não é fácil. A gente receber ligações todos os dias de trabalhadores enfrentando dificuldade ou oposições de trabalhador indo contra o sindicato. Mas nós gostamos muito quando recebemos essas ligações de oposições e até visitas de oposições, que são, no nosso caso, são raras. Mas acontece. Porque quando o trabalhador chega lá no sindicato para se opor, a gente senta com ele e fala, olha, esses são os seus benefícios. Você tem o direito de se opor ou não, mas os seus benefícios são esses. Acaba que ele muda de ideia. Na hora, ele muda de ideia e sai de lá totalmente satisfeito e utilizando dos benefícios oferecidos pelo sindicato, que até então ele nem tinha conhecimento. Outra coisa também que eu gostaria de salientar aqui, deixar muito bem claro, é a questão também que acontece demais, principalmente na nossa área, é a questão de atraso de pagamento. E o que a lei diz? O pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil. Isso raramente acontece nas nossas instituições, nas empresas aqui da área de saúde. Agora, recentemente, você viu, né, doutora? A cobrança nossa através de pagamentos atrasados, entendeu? Isso nós fazemos constantemente, entendeu? E não existindo sindicato, quem que vai fazer? O próprio trabalhador. Será que ele vai ter força? Só que ele não tem força de bater de frente com o empregador. Porque se ele bater de frente com o empregador, o que vai acontecer com ele? Perde emprego. Porque a fila de desempregado está grande. Então, ele vai perder o emprego num piscar de olhos. Então, o maior prejudicado nessa situação são os empregados. Então, o empregado tem que ter consciência que ele sozinho ele não tem o poder de enfrentar o empregador. E quem teria força? O seu sindicato. Se você não está satisfeito com isso ou com aquilo, ou quer pleitear alguma coisa, vá ao sindicato. O sindicato tem poder de bater de frente com o empregador sem nenhuma represália. O nome do empregado não vai ser identificado. Então, a empresa não vai nem tomar conhecimento que ele fez qualquer denúncia. Então, ele pode procurar o sindicato de forma segura, que ele vai ter os seus direitos garantidos. Lembrando que a convenção ela é uma vez por ano, né? A vigência dela é de 12 meses e pode ser, ou em 2 anos, né? Em 2 anos ela pode ser firmada nesse termo, né? Agora, voltando aí a um tema até que eu gostaria de focar muito bem, é a questão do acerto, entendeu? Porque na lei diz assim, faculta-se ao empregado, né, ser assistido pelo advogado do sindicato. Eu entendo assim, se faculta-se, torna-se um direito do trabalhador exigir que aquele acerto seja feito no sindicato que tem aquela assessoria jurídica, entendeu? Também especula-se muito e fala-se muito, mas também de forma muito popular, teve alteração no 13º e que aí o trabalhador vai ser prejudicado, né? E a questão também da flexibilidade de férias. Muitas pessoas ficaram a favor, mas a gente observa que a maioria são empresários que gostaram, né, dessa mudança, dessa alteração, mas alguns empregados também gostaram da ideia.
teve essa alteração? Como que ela foi? É benéfica? O trabalhador vai ter prejuízo? Com relação ao 13º, não teve nenhuma alteração. Existe uma discussão com relação à campanha política atual de que seriam retirados esses direitos, mas são direitos previstos na Constituição Federal e até então não teve nenhuma norma, nenhuma lei que alterasse esse benefício. Quanto às férias, de fato, na Lei de Reforma Trabalhista tratou sobre isso. Então, as férias podem ser fracionadas em até 3 vezes, né? Antigamente, as férias deveriam ter sido concedidas por comunicado do empregador, com até 30 dias de antecedência, e ser feita de forma integral, os 30 dias. Agora não, agora ela pode ser fracionada em até 3 períodos, sendo que o empregador vai comunicar com o empregado e o pagamento dessas férias tem que ser feita também antes do gozo das mesmas. Ou seja, o empregador, se ele quiser parcelar, independente da vontade do empregado, ele pode. Pode, exatamente. E o pagamento ele faz dos 30 dias, o pagamento total das férias, ou o pagamento também é fracionado? Fracionado também. Fracionado não pode ser menos que 10 dias. A menor parte tem que ser 10 dias. 10. Isso. Ou 10 mais uma de 20. Isso. Então é fracionada. O que deveria ser mudado, o que deveria ser estudado, até mesmo para uma reforma, seria a questão da reforma tributária. O empregado ele já é a parte mais fraca da situação, como eu disse no início da entrevista. Por que nós ainda iremos mexer no direito do coitado que recebe pouco, que tem que sustentar a família? Né? Por que não? Eu entendo que a carga financeira, as despesas com o trabalhador, com um número grande de trabalhadores para uma empresa, fica pesado. Encargos sociais sobre aquele salário e tudo mais, fica caro. Mas não é a parte mais pesada para o empresário, não. A parte mais pesada é a carga tributária. Isso sim deveria ser mexido. Por que você vai mexer com o coitado do trabalhador, reduzir salário ou tirar direitos daquele trabalhador, se todo mês o gás sobe, se todo mês a energia elétrica sobe, se todo mês a água sobe, ele vai no supermercado, está mais caro do que o mês anterior, só que ele não sente esse aumento no salário dele, não. O que ele recebe de salário é o percentual do índice da inflação e mais um ganho real quando a gente consegue. Quando a gente consegue. Se não fossem os outros benefícios previstos na convenção, o empregado sobreviveria com salário mínimo. E dá para fazer o que hoje com salário mínimo? Nada, né? Nada. E para a gente encerrar, seu Edson, o senhor como presidente de um sindicato, o senhor já viu o reflexo dessa facultação que veio com a reforma? Já teve alguma desistência? Teve diminuição nas contribuições sindicais? Diminuição das arrecadações sindicais, houve, sim, diminuição. Eu disse que porque ficou optativa, a contribuição sindical ficou optativa. Houve diminuição e houve sindicato, como o sindicato de Goiânia, dispensou funcionário, houve uma dispensa muito grande. Nós, na federação, dispensamos funcionário porque houve, sim, uma diminuição dos recursos para pagamento de funcionários e outros benefícios do sindicato. E quanto à reforma em si, ao trabalhador, ela foi totalmente prejudicial. Haja vista que eles acabaram com as horas de itinerário. As horas de itinerário é aquele trabalhador que mora longe da empresa e gasta aí 1 hora, 40 minutos numa condução para ir à empresa. E essa hora era computada como hora extra, as horas de itinerário. Ele instituiu o trabalho intermitente, que é outro, a pessoa fica à disposição da empresa e é chamada quando há necessidade de trabalhar. A pessoa vai ganhar um salário mínimo mesmo, porque vai trabalhar a hora, hoje a hora do salário mínimo é coisa insignificante. Então, essa reforma, ela veio para prejudicar tremendamente o trabalhador. E não houve benefício nenhum, porque não houve aumento de emprego. Então, é uma reforma que está aí e nós... É um desmonte. É um desmonte da CLT e querendo com isso acabar com os sindicatos. Então, quero agradecer aqui a participação de vocês. Quer deixar algum recado, senhor Edson? Eu quero desejar aí sucesso aí para os trabalhadores, que nessa época de final de ano são a época das contratações no comércio. Começa agora em outubro, novembro, são os extras, né?
mas que esses extras, às vezes, transformem-se em efetivos nas empresas. Então, quero desejar para eles felicidade, bom trabalho e que eles continuem trabalhando, não só no final do ano, mas que o seu trabalho continue durante todo o ano, porque esse mês de outubro e novembro são os meses de contratação no comércio, que eles falam, os extras, vou contratar os extras, mas esses extras se tornam efetivos nas empresas. E quero desejar felicidade a eles. Seu João? Eu gostaria de agradecer ao Canal 14, né, de abrir esse espaço para nós, que está precisando disso, de levar ao conhecimento do trabalhador, né, dos danos causados, né, por essa reforma, né. Pois é, isso é muito importante, né. Tomara que outros canais também abram esse espaço para nós, né, para a gente divulgar muito bem essa questão trabalhista, né. Doutora Sinaica, alguma observação, alguma dica aí para o trabalhador? Que o trabalhador, que o empregado de qualquer categoria procure o seu sindicato, procure saber o que o sindicato oferece de benefício, o que o sindicato faz para ajudar aquela categoria, antes de decidir se quer ou não contribuir ou se quer ou não fazer parte daquela categoria. Então, procure o sindicato e procure saber os benefícios oferecidos e depois decida se quer ou não contribuir. Eu acho que vai ser muito mais prudente, porque o maior prejudicado é o trabalhador. Fica aí mais uma dica nossa do Canal 14 para você. Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, Canal 14.